Olá, empreendedor! Estamos aqui hoje no nosso quarto episódio dessa temporada, falando sobre mentalidade, sobre saúde e performance, sempre levando em consideração que mente está por trás do sucesso, do crescimento, da evolução. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, eu falei, até brinquei, somos vizinhos, mas nunca conseguimos marcar para fazer o podcast e hoje deu super certo, né? Então, hoje a agenda deu certo, ele estava aqui e aceitou o convite. Ele que é piauiense. Será que do Piauí sai alguma coisa boa? Vamos ver, né? Será? Será? Ele que é hoje conhecido nacionalmente como uma grande referência em tráfego pago, tem a agência SA, Tráfego SA, é uma pessoa que tem impactado vidas de milhares de pessoas e de negócios do mundo todo aqui do Piauí. Então, já começa a quebrar a crença. Será que dá para fazer, dá para gerar resultados, dá para crescer profissionalmente em uma cidade que não usa muito a ferramenta, né? Então, essa é uma visão que nós vamos discutir. E eu não quero falar de tráfego, não quero falar de técnica hoje, eu quero falar com a pessoa. Então, seja bem-vindo, Cadu Neiva, ao PodX por Karine Paiva. Muito obrigado, Karine, pelo convite, toda a equipe da GoX. É uma satisfação imensa. Eu fico brincando que piauienses de sucesso, eles têm que se juntar e estar mais perto. E a gente é essa verdade que a gente está... É literalmente vizinho, a gente troca muito aqui nos corredores do Demais. prédio. E pode ter certeza que do Piauí sai muita coisa boa. E eu fico brincando, né? Do Piauí já saem os maiores lançamentos da história do mercado. Mas como tu disse, a gente não vai falar de marketing hoje, a gente vai falar um pouco de pessoas. E tô aqui para mostrar esse lado que pouco é mostrado dentro desse nosso mercado. As pessoas veem mais. Pelo que você faz, né? Eu fico brincando, né? Às vezes tem a teoria da rainha da Inglaterra, que a rainha da Inglaterra diz que você não basta ser rainha, né? Você tem que parecer rainha, se portar como rainha, as pessoas te respeitarem como rainha e entenderem que você é uma rainha. E o nosso mercado, ele é muito isso, né? As pessoas, eles esquecem que o resultado, ele não depende de onde a pessoa é, mas se a pessoa tem muito resultado, se a pessoa gera muito resultado, consequentemente, de onde ela for, as pessoas vão dar valor para ela. Aí a teoria da rainha da terra se encaixa. Então, sim, a gente do Piauí, a gente é uma empresa, hoje a maior agência de tráfego da América Latina. A gente se consolidou muito nisso no ano passado, 2024. 2025 a gente mantém o posto. E a gente está em franca expansão, muitos negócios, muitas formas de business diferentes, muitas estruturas diferentes. A gente fica brincando que a gente não sabe quem tem mais empresa dentro, se é a GoX ou se é a Tráfego SA. Que se listar na parede a quantidade de empresa que as duas têm, só no corredor aqui onde a gente fica dá umas 50 empresas fácil. É verdade. Mas isso é o ponto bom para a gente ver, principalmente para as pessoas do nosso estado, para o nordestino ver, que a gente tem todas as ferramentas necessárias para fazer sucesso onde quer que a gente passe. Basta a gente entender que 90% depende da gente, 10% depende das condições que a gente vai criar para a gente. Ou seja, 100% depende da gente. Então, eu e você somos a prova viva que não importa o estado, não importa a formação, não importa o que você faz. Quando você faz para dar certo ou fazer até dar certo, dá certo, né? Dá Então, certo. é isso. É muito interessante porque quando você vê alguém que alcança uma certa evidência no mercado, se torna uma referência, se torna uma pessoa relevante, você passa a ser conhecido pelo que você faz e não pelo que você é. E muitas pessoas que depois que chegam no ápice da carreira, no nível mais extraordinário da sua realização, essas pessoas muitas vezes estão tristes, frustradas, depressivas e falam assim, meu Deus, todo mundo quer me ver, mas eu não quero ver ninguém, né? Todo mundo quer tirar uma foto comigo, mas se eu pudesse eu não tiraria uma foto com ninguém. Todo mundo disse que queria ter a vida que eu tenho, mas eu não consigo ver a vida que eu tenho. Então, por isso que eu falei hoje que o meu papo com você não deixando de considerar isso, eu acredito muito que o marketing, ele é uma ferramenta poderosa, o que você faz, o que a sua empresa faz, as dezenas de pessoas que trabalham com você, o impacto é muito importante. Mas eu quero saber o seguinte, você lembrei,
que eu perdi. Quando você vê uma pessoa muito extraordinária, a maior referência, a maior agência da América Latina. Esse cara deve ser muito foda, esse cara deve ter estudado em Harvard, esse cara deve ter muito técnico, muito inteligente, essa pessoa deve ter vindo de uma família muito estruturada, porque para ser a maior da América Latina, para ser o cara que tá ninguém fala de digital, e ele tá lá em todos os palcos. Então esse cara é impossível que não tenho isso e aquilo conseguir. Me fala aí, Cadu, você veio de Harvard, você tem uma família, estudou nas melhores escolas do Piauí, você tinha tudo para dar certo. Conta aí para as pessoas que nos assistem. Eu literalmente era ovelha negra, né? Por quê? Vamos lá. Eu fico até brincando que eu sou literalmente a história do patinho feio do digital, ela se encaixa perfeitamente em mim. Por quê? Porque eu sou de um estado que não é uma referência, eu não tenho curso superior. Não tenho. Nunca entreguei meu TCC, diga-se de passagem. Eu fiz até o 8º período de administração no CEUT, mas nunca entreguei o TCC. Mas eu tenho muita experiência em marketing e isso foi que me colocou na situação que eu estou hoje. Sou filho da Bernadette do Emílio, lá de Marcos Parente. Estudei boa parte da minha vida no Lerote, depois eu fui para o Mérito de Martoni. Passei em 2, 3 universidades, optei por fazer administração. Por quê? Porque meu pai tinha uma loja e eu sempre tive o espírito empreendedor. Eu sempre fui aquela pessoa que eu queria ter a minha própria empresa. Eu tentei, durante muito tempo, ser empregado. Algum momento, nunca pensei em concurso. Mas eu fico brincando que o que me diferencia das pessoas comuns, como as pessoas, eu fico brincando, às vezes as pessoas veem a gente... O que me torna extraordinário, né? As pessoas falam que, tipo assim, cara, eu te olho em cima do palco e eu fico brincando, as galera olham como se fossem os deuses do Olimpo, são semideus ali em cima do palco, não tem defeito, o cara é muito bom, ele é muito inteligente. A mão calejada de terra, literalmente, porque nada mais do que eu sou uma pessoa com mais experiência do que muitas outras pessoas dentro do nosso mercado. Eu fico brincando que eu comecei nesse mercado digital em 2013. Então, eu estou há 12 anos subindo campanha. Eu estou há 12 anos, participei de uma rede de franquia. Quantos meses você está à frente, né? Quantos meses? Quantos meses? Deu certo? Como foi que deu certo? A gente brinca que hoje eu vivi todas as fases do digital. Eu vivi a implantação do mercado digital no Brasil, 2012, 2013, ali com a força dos anúncios digitais entrando. Eu vivi a estruturação, que foi ali 18, 19, 20, que veio a pandemia, e que 20 também, 21, 22, 23, veio a consolidação. E agora a gente já está partindo para um momento de maturidade do mercado. E aí vai virar um comércio maduro, que as pessoas vão ter... Separa os meninos dos adultos, né? E a gente viveu... Os aventureiros. E a gente viveu toda essa atmosfera. Amor, levanta aqui, ó. Pode falar. Mas a gente viveu toda essa atmosfera. Só que, de onde eu vim? Cara, família classe média... O pai, muito batalhador, comerciante. A mãe também, de um buffet, vendendo cajuína também. Eu sempre brinco, eu sempre tive 2 grandes exemplos dentro de casa. Meu pai e minha mãe. Meu pai é aquele cara que é ele é um empreendedor controlado. Ele é o cara que todas as decisões dele são em cima de cálculos, de números. Ele é um cara contido, mas... Ele, às vezes, ele dá umas arriscadas, mas muito friamente calculado. Gosta de segurança, né? E eu já tenho minha mãe, que é o quê? Uma empreendedora nata. Corajosa, ousada, arrisca tudo. Não tem. E eu costumo dizer que eu puxei muito da minha mãe, mas me espelhei muito no meu pai para construir o meu sucesso. Então, eu gosto de ser ousado, arriscar. Pô, tu vai montar uma agência de tráfego? Vou, mas isso tem sentido? Tem sentido. Uma hora vai ter. Vamos quebrar pedra, vamos fazer o negócio acontecer. E a gente fez. Mas tu vai fazer uma equipe presencial? Aí eu já olhei pro meu pai. Sim, porque eu preciso de controle. Eu preciso ver as pessoas operando. Então, eu sempre combinei muito bem os dois. E hoje em dia eu tenho... Cadu, qual foi a maior escola de empreendedorismo? Cara, eu... participei de uma rede de franquia que me ajudou muito. É o Recreio, né? A franquia da minha esposa me ajudou muito a ter um know-how absurdo
sobre o mercado e sobre o que é que a gente poderia fazer. A gente prestou serviço para outras redes de franquias, que isso foi um aprendizado absurdo, e já como agência. Só que o meu maior aprendizado mesmo foi dentro de casa. Porque eu vi minha mãe ter momentos muito bons de faturamento e depois quebrar. E eu vi meu pai, um cara que era muito controlado, que meu irmão, Carlos Início, até dizer, papai nunca vai ser o cara milionário, mas nunca vai ser o cara que vai passar necessidade financeira. E graças a Deus, por isso, a gente nunca passou necessidade financeira. Porque os rompantes da minha mãe, acho que a gente ia entrar nos buracos pesados. Só que isso foi o meu maior exemplo. E lógico, sabe? Então, a gente poderia falar aqui da receita, o equilíbrio, né? E assim, tem momentos. Eu brinco que tem momentos. O equilíbrio para você que conseguiu absorver, porque ou você poderia ser 100% seu pai ou 100% sua mãe. Então, o equilíbrio é você saber que tem que ter a ousadia, a coragem, mas tem que ter a análise e a segurança de analisar pelo menos o que vai ser feito, né? E é tanto que eu cobrei tanto de mim essa questão de analisar as coisas que o pessoal diz, Cadu, qual é... Se você perguntar para qualquer pessoa que não me conhece tão de perto, as pessoas vão dizer assim, o Cadu ele é muito criativo. Muita gente fala isso. Só que se você perguntar pro meu time, pra minha esposa, vai dizer, o Cadu é muito analítico. Eu sempre te vi assim, inclusive, quem te conhece, assim, eu não convivo com você 24 horas, eu não tô ali dentro da tua atmosfera, mas eu sou uma pessoa muito observadora, eu não preciso de muito tempo com alguém. Se eu sentar com uma pessoa ali, 5 minutos já é muito. E as primeiras conversas que eu tive contigo, eu vi esse teu lado. Então, o que se chama de negativo, que é até tua equipe. Cara, o Cadu é muito negativo. Se ele criticar, mas aí você vai lá e dá certo. Não é negativo. Você é uma pessoa que realmente analisa tudo que vai dar errado. Então, você olha para tudo que vai dar errado. Isso aqui não vai dar certo, não. Então, tem que realmente ter essa sabedoria de administrar, né? Eu não vejo que a pessoa, ela é criativa e ela não pode ser analítica. Ela não é analítica e ela não pode ser criativa. Mas claro que alguma coisa vai prevalecer ali, né? E esse lado de analisar, eu puxei principalmente do meu pai. Porque meu pai, ele para tomar uma decisão, ele analisa. A gente brinca, eu e meu irmão, a gente tem a mesma frase. O papai pergunta tudo para todo mundo. Analisa 1001 propostas, mas a decisão vai sair de onde? Da cabeça dele. Então, ele 90% das vezes ele já tem a decisão tomada. E, incrivelmente, eu sou igual a ele. Eu pergunto, às vezes, eu analiso 1001 coisa. Eu faço 1001... Eu pergunto para 1001 pessoas, mas todo mundo... Eu tenho 5 sócios. Aí cada um diz uma coisa e eu disse, beleza, mas eu vou fazer desse jeito aqui. Porque também é o âmbito da minha mãe. Que é tipo assim, cara, eu tenho confiança no meu taco. Eu tenho confiança, como minha mãe diz, no meu tino. Na tua intuição. Na minha intuição. Então, eu acredito muito nessa força. E hoje, eu acho que o empreendedorismo... Ó, a gente teve... Só para você ter noção, eu não tive... só uma solicitação no começo da minha carreira no mercado digital, sair de Teresina. Eu tive proposta de múltiplos 6 dígitos de salário para sair de Teresina. Eu acredito nisso. E primeiro, eu não topei porque eu não queria ser funcionário de ninguém. E segundo, porque eu não queria sair daqui, porque, cara, minha empresa só funciona porque é aqui. Aí todo mundo, cara, por quê? Cara, porque o presencial, porque a forma que a gente lida, porque as pessoas com que a gente trabalha, a forma que a gente trabalha, a cultura que a gente tem. As pessoas aqui se entendem. A gente brinca que a gente é uma empresa que a gente tem uma cultura tão forte, e essa cultura parte de quem? Um dos nossos mantras da empresa é lidere pelo exemplo. Está lá nos nossos mantras. Se você puxar os 10 mandamentos da Tráfego SA, tem um deles lá, lidere pelo exemplo. Isso é muito importante até para a vida. Às vezes a gente tem conversas dentro da Tráfego que não são conversas de tráfego pago, não são conversas de estratégia. São conversas de tipo, cara, o que é que tu tá fazendo com o teu dinheiro, pô? Vamos aqui, vamos montar um plano para tu comprar o teu imóvel, para tu crescer, para tu fazer alguma coisa. Porque tu tá ganhando dinheiro, tu vai jogar esse dinheiro no lixo. E tu não vai crescer como pessoa, tu não vai crescer como profissional, porque tu vai sentir que tudo que tu ganha, tu tá jogando fora. Então, essa visão também a gente traz para dentro da nossa empresa, traz para dentro do nosso ecossistema, e é uma visão da liderança. É uma visão dos líderes, é uma visão das pessoas que estão lá, elas terem noção que, tipo assim, cara,
Olha o exemplo que eu tenho aqui do lado. E aí eu volto. É o exemplo do meu pai e da minha mãe. Meu pai, o cara contido, controlado, entendimento, paciente. Minha mãe é aquela pessoa impulsiva de fazer as coisas. Tem que ter o equilíbrio dos dois. Mas, acima de tudo, você tem que escolher. Eu fico brincando, né? Em qual cadeira você quer sentar naquele momento. Tem momento que você tem... Tem momento que o pessoal da minha empresa volta a ficar doido. Que eu disse assim, é o seguinte, a partir de agora, corta tudo isso aqui, ó. Vum. Como assim? Aí eu disse assim, mas, cara, tu tá sendo impulsivo. Aí eu venho com os números. Tá aqui. Todo mundo, pi, 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 pi. Ou então eu digo, nós vamos acelerar. Tu sabe, a gente tá com a sala comercial aqui há quase um ano e a gente nunca implantou, nunca reformou. Por quê? Cara, tá cabendo dentro do nosso escritório. A gente só vai quando não couber mais. Por quê? Porque a gente vai fazer um gasto absurdo de reforma, de implantação, lá. Ah, mas a gente já podia estar mais confortável. Eu disse, cara, o conforto nem sempre é bom. Aí os caras, por quê? Porque o conforto deixa as pessoas estáveis. A agonia deixa as pessoas se mexendo, ativa. Então, vamos deixar assim até a gente encontrar o momento ideal. E até que chegou. Então, assim, hoje, eu olho... Se eu pudesse olhar lá para trás, eu não tinha essa maturidade antes. Eu tenho 36 anos, né? Fico brincando que agora eu sou 35 mais. Eu não sou mais 35 menos. Né? 35 no mais. Público do Facebook, eu tô lá no 35 mais já. Mas qual é a questão? Eu não tinha essa ideia. Essa impulsividade ou essa tomada de decisão analítica, eu tinha dentro de casa. Eu sempre tive dentro de casa. Então, assim, Cadu... Estudei MBA, estudei com os melhores caras de empresa que você puder imaginar do mercado. Tenho consultoria dos melhores... O nosso CPO financeiro é o mesmo CPO financeiro da Globo. Então, a gente hoje está muito bem assessorado. O nosso assessoria jurídica é a mesma assessoria jurídica que faz contrato Corinthians, Palmeiras, por aí vai. Então, a gente é muito bem assessorado. É uma empresa muito bem assessorada. Só que, o que é que fez a gente ser o que ser? Os ensinamentos de Dona Bernadette e seu Emílio. E tem outra pessoa que eu acho que fecha esse conglomerado de pessoas que tornaram o Cadu, que é minha esposa. Eu fico brincando que a Natália pegou na baixa, né? Pegou no projeto. Ela comprou na planta. Na planta. Na planta. Só que, na verdade, não foi isso. Foi ela que construiu essa planta. Por quê? Todas as minhas inseguranças, as minhas dificuldades, quem era meus pés e minhas mãos era ela. Cadu, mas teve momentos também que ela caiu. Era ela, então, ainda. Porque era por ela que eu fazia e que eu lutava. E hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que a gente, graças a Deus, cada dia que passa, a gente consegue dar a qualidade de vida e a condição de vida que a gente sempre sonhou. Casa, carro, isso tudo é supérfluo. Por quê? Porque também a gente consegue realizar os nossos sonhos. Então, assim, Cadu, por que você trabalha tanto? Por que você trabalha tanto? Cara, porque eu tenho sonhos. Enquanto eu estiver vivendo, eu vou ter sonhos. E enquanto eu tiver força para trabalhar, eu vou trabalhar. Não é por carro, não é por... Você sabe, eu não tenho vaidade de carro. Não é por casa. É por sonhos. E os sonhos... eu adoro aquela frase, né? Um sonho que se sonha só é um sonho. Um sonho que se sonha junto é um plano. E eu e a Natália, a gente tem muitos sonhos juntos, muitos planos juntos, a nossa filha, a nossa vida. Então... Quer ter mais filhos? Não sei, mas teoricamente não. A gente é muito feliz com um, mas teoricamente não, mas eu não sei, porque é Deus que sabe, né? Sim. Se mandar, vem, a gente vai criar quem a gente cria a Mariana. Mas a ideia máxima é entender que eu sempre tive um tripé, entendeu? Eu tive duas pessoas para me espelhar no desempenho, na forma de trabalho delas. E eu tive o tripé emocional muito forte também, que foi minha esposa, que ela não foi só meu tripé, mas ela também foi meu trampolim, ela me impulsionou. Em todos os momentos que a Natália entrou na minha vida, desde o momento que ela entrou na minha vida e todo momento que ela esteve na minha vida, ela não foi ela se tornou um alicerce para que eu me tornasse o cara que eu sou hoje. E eu sou muito digno disso e eu gosto de trazer essa reflexão, porque honra teu pai, tua mãe, tua esposa, tu será grande, né? Será bem sucedido. Então, é isso que eu... Sem querer, é o que aconteceu na minha vida e é a verdade. É isso que a gente traz. É o que alguns vão chamar de sorte, não é isso? Cadu, me fala a tua visão sobre negócios, né? Sobre empreendedores.
Não no sentido do tráfego, mas qual é a tua visão, qual é o teu mindset sobre negócios, o que torna um líder, uma pessoa que avança, empreender no Brasil não é para amadores, ser empresário no Brasil não é fácil. Nós vivemos nessa instabilidade política, econômica, até mesmo social, por essa crise da sociedade, das pessoas não se conhecerem, enfim, são muitos fatores que gera. Eu estava acompanhando o Renato, ele está na China, né? Uhum. E ele compartilhando, né, o que é o comunismo, o que é um país liberal. E é de fato isso, né? Nem é bom, nem é ruim nos extremos, porque tudo tem uma vantagem. Um país que ele é muito liberal, ele não tem regras, ele não tem políticas, ele não tem disciplina. E um país que ele é muito controlador, ele oprime, ele machuca, enfim, é o equilíbrio. Mas me fala, qual é a tua visão? Que tipo de mente uma pessoa precisa ter, na tua perspectiva, claro, do teu jeito, para que ela consiga crescer, para que ela possa dar o próximo passo? Que tipo de mentalidade ela precisa ter? Eu fui um empreendedor forjado. Como assim forjado? Eu não nasci empreendedor, eu me tornei empreendedor. O que eu nasci foi com a ânsia de empreender. E as pessoas confundem isso, Karen. E isso aqui, se as pessoas tiverem essa noção, isso é que vira o jogo de muita gente. Por quê? Eu tenho o desejo de ser um empreendedor. A partir do momento que eu tenho o desejo de ser empreendedor, eu acho que eu sou empreendedor. É que nem a pessoa que tem o desejo de ser médico. Ela pode dizer que é médica? Não. Mas o empreendedor tem essa porqueira. Ele acha que só porque ele gosta, ele acha que porque ele tem um negócio, porque ele tem uma lojinha. Ele acha que é empreendedor. E o que é que faz o cara ser um empreendedor de verdade? É o quanto que ele estuda e busca conhecimento para transformar o desejo dele em ações, planos e execução. Congruentes àquilo. A congruência àquilo. Vou te dar um exemplo simples. Na minha visão, tá? O que é um empreendedor brasileiro? É um cara que tem um sonho de se manter e ter uma qualidade de vida boa. Ponto. Esse é o tipo... Ele tem ambição. Ele tem ambição. E ambição eu não acho errado ter ambição. Eu sou um cara ambicioso. Eu acredito que toda evolução veio por uma ambição. Exatamente. E eu olho a pessoa é empreendedora. Ela tem não é empreendedora, ela tem um desejo de empreender. Ela só vai se tornar empreendedora a partir do momento que ela tiver como a gente brinca, com o pau quebrando nas costas dela. Então, a partir desse momento, aí sim, ela pode se considerar uma empreendedora. É aquela história, nem todo mundo que corre é um corredor. Né? Exatamente. Eu corro e não sou corredor. Eu não sei nem correr direito. Mas se for dizer, eu faço corrida. Não faço. Mas tipo, o Cadu corre. Não, eu corro jogando bola. Mas não sou um corredor. Então, as pessoas elas têm uma visão deturpada sobre o empreendedorismo. Empreendedorismo é o desejo de empreender. Empreendedor é você exercer a profissão, entre aspas, do empreendedorismo. Então, isso é a minha primeira visão. O que é que faz o empreendedor ter sucesso? Primeira coisa, o cara não pode ficar olhando para o lado. Não pode. E eu tenho uma visão muito crítica sobre isso e eu já entrei em algumas discussões bem acaloradas. Por quê? As pessoas, principalmente na época de política, siga-se passagem, as pessoas dizem, então tu é um nem-nem. Eu disse, não, eu sou egoísta. Como assim? Eu olho pro meu. Eu não fico olhando se é João ou José. O que é que eu vou fazer para, independente de João ou José, a minha empresa continuar crescendo? Eu não olho pro lado. Tá tendo crise econômica, tá tendo confusão entre o Trump e o Brasil. Beleza. O que é que eu vou fazer para minha empresa se manter estável? Mas tem que olhar para um lado. Tem que olhar para o outro. Eu vi até conversando com o próprio Jadson, eu falei para ele, eu disse, bicho, eu sou meio apolítico. Por quê? Porque acho que minha única política é a política da Tráfico S.A., da minha empresa, e eu fico brincando. Eu sempre vou me preocupar com a minha empresa, porque é ela que vai botar comida na mesa da minha família. E não só na minha, toda a minha equipe inteira. Todo mundo que depende. Então, eu aprendi a não olhar para o lado. E esse não olhar para o lado me ajuda. Não é ser ignorante e não nem é saber ignorante. O que está acontecendo ao redor, não é isso? É não querer ficar olhando para o lado para a tomada de decisão.
Como assim, Cadu? Por exemplo, a pessoa que está aí com a taxação. Então eu não vou produzir. Então eu não vou contratar. Então eu vou demitir todo mundo. Eu estou tomando decisão com base no que está acontecendo. Aí eu vou te dar um exemplo prático disso. Pandemia. Todo mundo fez o quê? Fechar as portas. Do digital, do meu mercado. No digital... Home office. Home office. O que foi que eu fiz? Me tranquei dentro de uma sala. Bem aqui no próprio Diamond, já é o nosso prédio. Lá na 616. Com 8 caras. A cada 2 semanas a gente fazia exame de teste de Covid. E a gente fez a pandemia inteira presencial. A minha empresa quintuplicou o faturamento em 6 meses. Tava todo mundo desesperado. Meu Deus, eu não acho colaborador. Então, por minha equipe é presencial, vem para cá. Eu faço teu serviço presencial. A Tráfico SA surgiu de 2019 para 2020. Que foi nesse momento. Cadu, mas tinha doentes, cara, eu tava preocupado. Meu pai tinha 70, na época meu pai tinha 70 e muitos anos. Eu fazia teste de Covid, Cadu, mas não tinha teste de Covid. Tinha sim. Não tinha para quem tava em casa com os braços cruzados, sem procurar o que fazer, sem faturar. Eu faturava. Então eu conseguia pagar teste. Eu trabalhei a pandemia inteira. Eu conseguia pagar teste de Covid para minha equipe toda. Era custo operacional. Ó que loucura. Era custo operacional. Enquanto todo mundo... Eu conheço, sem brincadeira, não cabe nos meus dedos, das mãos e dos pés, nem nos meus, nem nos seus, a quantidade de empresa que quebrou por ter implantado um home office absurdo para fazer a mesma quantidade de trabalho que fazia no presencial. Eu com 6 pessoas no presencial. Karina, eu vou te falar uma coisa que, nem sei se posso falar números, mas tipo, a gente em 2020... A gente bateu o faturamento acima de 3 milhões de reais, com 6 pessoas trancadas dentro de uma sala. Tinha gente que tinha 25 pessoas home office e faturava 1 milhão. No mesmo grupo de mastermind que eu participava. Eu digo, cara, tá aqui, tu vai quebrar, pô. Eu tô te dizendo, Cadu, mas você ignorou a situação do país? Não. Eu fazia teste de Covid a cada 15 dias. Todo mundo toda minha equipe, a gente pediu para ter plano de saúde, para estar bem ancorado. Todo mundo, a gente exigiu que quem trabalhasse com a gente fizesse o seguro de vida, para que caso aconteça alguma coisa, a família ia estar amparada. Então, a gente se cercou de opções para continuar operando. Enquanto todo mundo estava olhando para o problema, eu estava vendo escala do meu negócio. Entendeu? Há quem julgue, há quem concorde, quem discorde. E aí, mais uma vez, é o que eu sempre falo aqui. Gente, eu não sou dona da verdade, o Cadu não é o... cara que você julga mais foda do mundo também não é. São mentalidades, são atitudes, são comportamentos, são visões de mundo que determina quem vai parar, quem vai crescer. E você, como o Cadu fez com o pai e a mãe, decide qual é o teu filtro, qual é a tua tomada de decisão nessa situação. Eu acredito muito nisso, é uma questão de mentalidade. Eu também sou uma mentalidade proativa. Eu sou uma mentalidade de... Não é porque eu sou assim que eu não tenho meus dias difíceis, que eu não já pensei em desistir, que às vezes dá vontade de fazer mais e você se excede. Mas o que eu acredito é uma mentalidade inconformada, é uma mentalidade que caiu o mundo, e agora? Eu tô vivo, então o que eu vou fazer? Sobrou alguma coisa desse mundo? Não sobrou? Pois vamos pegar o caco e vamos construir. Essa é uma mentalidade. Assim como tem gente que o mundo nem caiu, só foi dito. E paralisa. E aí a pessoa paralisou. A pessoa simplesmente aceitou, olhou para os lados. Eu fico brincando que tem aquela frase, né? Tem gente que chora e vende lenço. Eu não só vendo lenço, mas eu procuro o melhor lenço para vender. Eu vou procurar os melhores pontos comerciais para vender esses lenços. E ainda vou fazer melhor. Eu ainda vou fidelizar a clientela para quando ela pensar em chorar, ela lembrar que eu vendo lenço. É isso. Isso é uma mentalidade de quem realmente vive o empreendedorismo. Você falou uma coisa que é muito importante, eu até falei, gostei. Nós estamos vivendo, eu percebo muito isso, porque a informação ela está mais rápida, ela está mais acessível a todo mundo. Então, é mais fácil, concorda comigo, é mais fácil eu falar que sei fazer algo hoje, porque o GPT está ali, né? A fórmula está assado, tem muita audiência, e aí a pessoa validou, eu já acho. Cara, analisa os teus resultados a médio e longo prazo, não a curto prazo. Por isso que a moda, ela precisa ser avaliada, porque pode ser só uma tendência
ou pode ser realmente um estilo de vida que vai perdurar. Então, analisa o teu resultado. Não é o que você diz que sabe, não é o que você diz que é o teu resultado. O teu resultado, ele vai realmente mostrar. Tá funcionando. Para ti, funcionou. Total. Para ti, a pandemia funcionou. Para ti, tem funcionado hoje. Você, por exemplo, não crescer porque tô com a conta bancária absurda, vou crescer o lugar. Não, vou crescer o lugar quando realmente precisar crescer. Porque o que eu vejo hoje, até pegando essa visão que você trouxe, é muito importante. Porque às vezes as pessoas fazem o quê? As pessoas, elas acham que a concepção de ter uma empresa, ela é sempre crescer. Só que cada vez que você cresce, a gente tem um dos mantras que a gente tem também lá na Tráfico, é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A teoria do Homem-Aranha, né? É. Então, quanto mais a gente cresce a empresa, mais a equipe tem, mais responsabilidade a gente tem, mais funções a gente tem que exercer. O Cadu, que era gestor de tráfego, teve que ir para CEO. São outras habilidades. São outras habilidades, são outros entendimentos. Eu hoje, sendo muito sincero com você, eu não faço nem 10% do que a minha equipe faz. Quando eu subo num palco para falar, eu tenho a maior simplicidade de falar isso possível, porque eu não sou o dono, eu não sou o pai da criança ali, não. Eu sou apenas o locutor da criança. Cadu, então o que você ensina ali não é que você está fazendo. Eu digo, muitas coisas é que minha equipe está fazendo. E está fazendo porque você direciona, né? E está fazendo porque a gente criou uma estrutura de empresa, uma metodologia, um direcionamento. Mas você teve que subir para CEO e treinar pessoas para elas pensarem. Exatamente. E tomarem decisões com ou sem você. E eu fico brincando. Você acha que o William Bonner, lá no Jornal da Globo, lá no Jornal Nacional, ele só fala o que ele escreveu? Você quer olhar para mim e dizer que ele só faz isso? Não. Então, por que você é o empreendedor, é que toca o bumbo, é que fala com o time, é que cuida do financeiro? A minha maior habilidade foi entender e analisar que eu não era bom nessas coisas. E aí entra o segundo passo de você ter uma empresa sólida, que é o quê? Quanto mais pessoas boas, direcionadas, bem instruídas, com sua cultura, que fazem coisas que você não é ok, não é que você eu sou bom naquilo, não, tem um monte de coisa que eu sou ok, mas eu procurei pessoas melhores do que eu para fazer aquilo que eu era ok. Eu fico brincando, eu já falei isso em várias palestras, em podcast e tudo mais. Eu tentei quebrar a Tráfico SA por 4 anos, porque tudo que entrava eu e o Rafa a gente gastava, o financeiro era eu e o Rafa. Na hora que o Thiago entrou, o Thiago é um dos nossos sócios, ele era sócio e a gente pediu para ele vir para assumir o financeiro. A gente sobra dinheiro no fim do mês. Como é que essa empresa sobra dinheiro que não estava sobrando? E a gente não aumentou o faturamento. É gestão. Eu tenho o maior orgulho de dizer que hoje a nossa empresa ela é muito bem estruturada e existem sim riscos, e sim. Mas qual é a minha missão como CEO? Diluir o risco da empresa deixar de existir o tempo todo. A minha função como senhor é essa. E tu falou uma coisa muito interessante, não é só crescer. Porque às vezes tu aumenta o tamanho, aumenta a equipe e o resultado continua o mesmo. Então, a base do crescimento de uma empresa tá ligado muito ali à produtividade. Então, se eu tô fazendo o mesmo resultado e eu aumentei pessoas, aumentei tamanho, e isso não... Então, não faz sentido. Isso é vaidade, é ego, é jogar dinheiro fora, né? Então, e as pessoas têm que ter essa mentalidade. Elas não vão ser boas em tudo. Não vão ser boas. Ela não... Cara, eu sou um excelente líder, eu sou um excelente criador, eu sou um excelente analítico, eu sou um excelente estrategista. Só. E as outras áreas? Só. O que é que eu tenho que ter? Eu tenho que me cercar de gente. E, cara, hoje, eu tenho muito orgulho de dizer, hoje, eu tenho um CMO que cuida das estratégias de marketing que fazem do Cadu Neve. Eu só boto defeito. Olha que mundo bom. Eu consegui treinar um cara, o Ângelo, vocês conhecem a genialidade do Ângelo. Eu consegui treinar um cara que é tão bom ou melhor do que eu para exercer uma função que eu sou considerado um dos melhores do mercado. Ou seja, cara, isso para mim dá uma tranquilidade de eu botar a cabeça. Cadu, aí vem a outra mentalidade que é de empreendedor. É muito pesado você carregar essa posição de que você é o melhor e só tem você. Cara, meu Deus, é desesperador. Eu acho que é isso que afunda as pessoas. Entendeu? Você diz assim, pronto, para quem eu vou olhar? Para quem eu vou pedir ajuda? Não posso, porque... Não. E outra,
nesse momento de ser empreendedor, a galera também tem que abrir a cabeça para uma coisa. Cadu, tu tá treinando esse cara, e se esse cara sair amanhã? Ele tem que lembrar, eu tenho que lembrar que quem fez aquele cara chegar ao patamar que ele tava foi quem? Foi eu, foi o direcionamento que eu dei, foi as instruções que eu dei. E, cara, se algum dia ele quiser sair para empreender dele e fazer a empresa dele, vai ser ótimo, ele vai se dar bem pra caramba, eu vou ficar feliz pra caramba. Agora tu imagina assim... Só que eu... E outra coisa, o tempo que ele esteve com você, ele cresceu, a empresa cresceu. Aí isso é muito forte, porque tem muito empresário que tem mentalidade de escassez, mentalidade de pobreza, de controle, né? É um narcisista, uma pessoa dessa. Toda vez que você fica assim, eu não vou treinar fulano, não vou... Você é narcisista. Você quer ser o melhor, você quer ser o maior, você quer controlar as pessoas. E aí você vai ter o quê? Uma pessoa incompetente do seu lado. Se ela ficar um dia na tua empresa, é um dia que ela não vai produzir o que ela poderia. E a empresa vai deixar de crescer. Mas eu treinei, investi. Eu faço isso, levo pessoas para viajar, pago capacitação. E já aconteceu da pessoa, um mês depois, pedir para sair. Cara, mas um mês que ela ficou comigo, ela não me atrapalhou. Ela não puxou meu resultado, entendeu? E eu tenho a sensação de eu fiz a minha parte. E tá tudo bem. Assim como tem gente aqui na empresa, eu falo, as pessoas falam assim, Karine, o empresário fica preocupado. Caras, eu poderia estar preocupada, porque eu falo pra ti que tu tem que cuidar das pessoas e eu tô ensinando todo mundo a ser rico, a prosperar. Se isso não fosse o que eu acreditava, o que eu acredito, eu ia fazer isso, não ia, porque a minha equipe fala assim, tá, Karine, tu tá me pagando quanto? Tá, pô, eu também quero essa vida. Então, entendeu? Então, gente, isso não existe. As pessoas, elas vão entender e elas vão ter consciência de que a evolução parte delas em apoio com quem ela caminha. Então, assim, para com isso. Quem não presta e ponto. Quem tem um potencial vai agarrar as oportunidades. E quem é extraordinário vai sair da sua empresa mesmo. Tá tudo bem. Vai ficar um tempo com você, vai botar seu próprio negócio, vai embora para outro lugar. E que bom, porque outras pessoas vão surgir. E a capacidade do empreendedor, o que é que ele tem que entender? Ele tem que olhar o quanto que aquela pessoa está gerando de resultado para ele, naquele momento ali, em vez de ficar, mas ele vai sair daqui e vai levar tudo que eu tenho de ideia, vai fazer não sei o quê. Cara, você cria o outro. Você faz outra pessoa e faz... E se sair 10, significa que o problema não é você. Não é as pessoas. Não é as pessoas, é você. É você. Então, às vezes, as pessoas elas têm esse egoísmo. E, às vezes, as pessoas impedem o seu crescimento de não entender que elas não precisam ser as melhores dentro da empresa dela. Eu tenho muito orgulho de dizer, por exemplo, o Elmer, que é meu sócio, ele é muito melhor do que eu na parte de organização, de processos. Eu sou o cara das ideias, eu sou o cara de criar. Só que eu tive que criar uma metodologia de trabalho, um processo de trabalho, para me ajudar a escalar. Porque senão seria só criar, não ia... Só que quando o Elmer entrou na empresa, ele assumiu esse papel na parte de COO hoje, o Elmer ele hoje controla toda a operação da Tráfico S.A. A gente tem toda a operação dentro do sistema, a gente sabe o que cada pessoa está fazendo, a gente sabe qual é o momento de cada um, sabe quantos clientes a gente pode pegar, quantos clientes a gente não pode. Tudo isso no sistema de gestão. Karine, eu ia fazer isso? Mas nunca. Por quê? Porque tem um cara muito melhor do que eu fazendo isso. E quando você deixa teu talento, a tua zona de genialidade para ir fazer aquilo, não é que você não possa. Se você se determinar, você ia. Só que tu ia perder. Eu brinco não. Eu fiz um estudo real. Eu tenho esse estudo, depois se você quiser eu te passo até o PPT dele. Que é o seguinte, só existem 3 pessoas dentro da sua empresa. Não existe outro tipo de pessoa, só existe 3. Os criadores, os organizadores e os executores. Eu creio nisso, acredito nisso. Os criadores são aquelas pessoas que vão criar, elas vão ter ideia, aquelas que vão fazer as coisas sair do papel. Os organizadores, o nome já está dizendo, é o cara que faz as coisas acontecer, é os caras de processo. É os caras que eles não conseguem tirar uma sacada da cartola ali. E tá tudo bem. Mas na hora que eles pegam a ideia, eles conseguem criar todos os processos. São a máquina. E os executores são aquelas pessoas que elas precisam da ideia, elas precisam da direção e elas vão executar aquilo ali com a maestria como ninguém. Concordo. Se você tiver essas 3 cabeças dentro da sua empresa, tá fácil. Esses grupos, né? Dentro da sua empresa. O que você tem que saber é qual você é também. Por exemplo, eu sou um criador. Eu também. Eu sou criadora. Tem gente que é organizador.
Então, o que é que você tem que ter dentro da sua empresa? O que é que você tem que exigir do pessoal? Você tem que ter um executor e um cara de criação. Porque se você é organizador, meu pai é um organizador. Mas aí se ele for viver só da organização, ele não produz. E ele também não cresce. A mesma coisa, adianta ter um executor. Se eu não tenho ideia, o executor é aquele cara, eu vi fulano tal fazendo uma coisa, eu vou lá e vou fazer igual. O cara não entende o processo, não tem ideias de inovação, então não vai funcionar também. Eu sou um executor, sou um bom executor. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter pessoas que me ajudar, que são organizadas, pessoas que são criativas. Quando o empreendedor entende, e cada um, não estou dizendo para você ter sócio, assim. Eu tenho sócio em todas as áreas. Eu tenho o Manuel, que é criador, eu sou criador, o Thiago é organizado, o Elmer é organizador, o Rafa é executor e o Pablo é executor. Então, nós somos 6 sócios. Os 6, cada um tem 2 em cada função. E o que acontece? Hoje, toda empresa, eu nunca vi uma empresa prosperar se ela não tiver essa base. Eu fiz um estudo não só com 1 e 2, 3 empresas, eu fiz com um monte de empresas e um monte de informações que a gente tem por conta da Tráfico S.A. para entender essa dinâmica. E isso, tipo assim, abriu minha mente de um jeito... Faz total sentido. Por exemplo, eu sou muito criador, o Jadson é muito executor. Então vocês têm que ter alguém no meio do caminho para organizar as coisas. Porque tu pensa as coisas, o Jadson vai resolver. Mas se tu não tiver processo, tiver organização... Ele fica perdido. E eu fico querendo que as coisas aconteçam, e tu fica, às vezes... marido e mulher é mais complicado, né? Mas às vezes tu fica... Pô, porque tu é meu marido, por que tu não fez isso? O cara tá agora, no intervalo aqui, eu te confiei isso aqui. Aí ele, mas eu fiz o que tu disse. Não tinha um processo ali que falar. E se o que eu disse não der certo, o que tu faz? É o processo. Né? Aí tem que ter um cara organizando no meio do caminho. Então, hoje, se você for olhar, toda empresa de sucesso, ela bate isso na... Isso não é uma questão, é uma necessidade. E aí... Isso não é uma opção. E aí é você ver a diferença, porque o empreendedor de verdade, o cara que quer exercer a profissão de empreendedor, ele vai entender essas lacunas. Ele não vai fazer... Por exemplo, eu estudei contabilidade, eu tenho várias ideias de como diminuição de impostos, várias estratégias de diminuição de impostos. E às vezes eu fico cobrando a nossa contadora interna, a Maria Andressa. E aí a gente fica falando lá, Maria, eu quero que faça tal coisa assim. Aí a Maria disse assim, Cadu, mas eu não tô ligado nisso. Eu disse, Maria, vamos lá. A ideia é essa, isso aqui, isso aqui. Aí eu pego e direciono para um organizador nosso. Eu disse, cara, fica acompanhando, o processo é esse. Bota para a Maria executar. Aí a Maria vai lá e ela executa extremamente bem, melhor do que a ideia que eu tinha pensado. Mas eu tive que ter a ideia, teve que ter alguém que organizar o processo. E quem vai criar o processo vai aperfeiçoar a tua ideia. Todo mundo que vai organizar um processo, ele vai encontrar falhas. E na execução, a pessoa olha assim, rapaz, eu poderia abrir uma empresa opções do simples, mas se a gente abrir um lucro per real, fica melhor. Então ela vai começar a pensar. E aí acontece a mágica da gente ter uma operação fluida, que funciona, e a gente consegue ter que as coisas funcionem. Como existem casos também que não funcionam. Por quê? Eu tive uma ideia. Na hora que vai construir o processo, dá tela azul na pessoa. Tá pã. Mas, cara, aqui não tem como a gente executar isso. Eu mato aqui. Antigamente, o que é que eu fazia? Eu começava a ter a ideia, soltava, o time já estava executando. No meio da execução, a gente tinha gastado tempo, dinheiro e por aí vai. Aí não dá certo, não. Porra, se eu tivesse uma pessoa organizando o processo do meio de campo aqui, ia funcionar melhor ou já ia me barrar de fazer aqui. Então, hoje, isso, para mim, se você perguntar, Cadu, qual é o teu modelo de empreendedorismo? Primeiro, o meu modelo não, minha forma de empreender. Eu sou empreendedor que eu sou muito arrojado em termos de eu me arrisco, mas as minhas arriscadas, elas são pensadas e não é vai dar certo, eu analiso, calculo dados e sei a margem de erro. Cadu, tu já entrou em proposta que tu sabia que tu ia ter só 30% de sucesso, eu já entrei até que eu só ia ter 10% e dei certo. Porque eu olho, o risco é aquele, eu tô 90% de errado. Mas eu vou lá, então eu assumo o risco. 10% vale a pena se der certo, né? E valeu muito. Então, assim... Não é sobre quantos por cento para dar certo. Se for 1%, mais 1%, se der certo, vale muito?
E aí, se você for olhar assim, Cadu, tu é maluco. Eu maluco? Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, O Jeff Bezos, o né? Jeff Bezos também. Se você for olhar, O cara que inventou o avião, os né? maiores empreendedores do Do mundo, mundo. da história, eles não olharam Eles tinham 1%. para a ideia talvez. de 100% dar certo. Ele, rapaz, eu fico brincando, desculpa até a palavra, mas se eu acertar o fiofó da mosca, aí acabou. Entendeu? Vou me dar bem pro resto da vida. Então, eu sou esse cara. Eu gosto de riscos, mas eu analiso bem os riscos. Por que que eu analiso, por que que eu tenho coragem de entrar em risco? Porque eu sei que hoje o processo da minha empresa, eu chego com a ideia. Vou te dizer como é que funciona lá na Trafo. É real, tá? Eu chego com a ideia, eu bato primeiro com o Veveira, que inclusive é o nosso advogado. Sim. É o Eu mesmo. sou incrível, viu? E inclusive traz ele aqui, viu? Que ele tem histórias boas. Viver é sensacional. E Foi uma das aí, boas aquisições. O Veveira, eu chego pro Veveira porque o Veveira é outro criador. Então, senta nós dois, a gente começa viajar, fica dois malucos, parece dois drogados, conversando loucura, aí a gente viaja, dominamos o mundo 3 vezes numa ligação. Pronto. Aí eu vou chamar o Elmer. Elmer, isso aqui. Tá. Eles, cara, acho que se a gente fizer assim, fizer assado, aí o Elmer começa a criar o processo da parada. Eu disse, Elmer, mas eu entendi que é nessa linha aqui, Elmer, é nessa linha aqui a gente faz assim. Cara, isso pode dar bom. O Elmer aprovou, aí eu chego pro Thiago, financeiro, eu digo, então, eu e o Elmer já batemos um negócio com o Veveira que a gente vai precisar de investir tanto, fazer tanto dessa forma e a gente vê que o ganho de lucro é isso. Pode dar errado, eu já deixo avisado. Vai dar errado. Não, cara, o Thiago... Mas de onde é que vem esse dinheiro? Como é que a gente vai fazer isso? O que é que a gente vai fazer? Eu disse, não, a gente vai fazer isso assim, fazer assado, fazer assim, fazer assim. Traz todas as dúvidas dele. Ele, pode dar bom. Beleza, vai dar bom, vai dar bom. Rafa, toca o bumbo. Time, execução. Pablo, olha isso aqui na execução. E aí começam as coisas a acontecerem. É um processo. É um processo. É um processo. Por quê? O criador fez o papel da criação, os criadores fizeram o papel da criação. Eu e o Veveiro viajamos na maionese e fomos dominar o mundo 3 vezes. O Elmer olhou o processo de operação daquilo, o Thiago olhou o processo financeiro daquilo, o Rafa e o Pablo vão tocar o bumbo para execução. Ah, Cadu, quando não é o Rafa, é o Babo. É o Ângelo e o Natan. Quando não é o Ângelo e o Natan, é o Gabriel. Quando não é E aí vai, eu tenho pessoas para ir tocando isso, para ir fazendo as coisas acontecer. Então, se tu olhar, a minha forma de empreender é olhando para quê? Para pessoas. A partir do momento em que eu entenda meu colaborador, que eu sei o que é que ele faz, que eu sei o que é que a pessoa executa, que eu consigo tirar o melhor daquela pessoa, eu tenho empresa próxima. E saber realmente quem é bom em cada coisa, né? E é isso. Quando eu sei... outra coisa. Por exemplo, se você quiser matar um colaborador seu, entre aspas, matar, não no sentido real, do físico da palavra, mas mais no sentido assim, acabar com ele profissionalmente, você coloque algum deles na posição errada. Errada. Entendeu? Eu creio demais nisso, porque você baixa toda a energia da pessoa, né? O que é energia, gente? Energia é o que move você, é o que impulsiona você. Então, às vezes, a pessoa tá no lugar certo, aliás, na empresa certa, mas no lugar errado. Aquilo ali é igual tu comprar uma coisa de decoração e colocar dentro da casa, mas escondido. Tá na casa, a casa é o lugar certo. Mas a posição que ela tá, né? O local que você escolheu ali não é o lugar que aquele objeto. Não estou comparando pessoas com objeto, mas eu quero dizer que existe uma ciência nisso, a ciência de você entender o lugar de cada pessoa, entender a habilidade, a competência, a essência, o valor que aquela pessoa tem e nunca desmerecer. Será que quem é o mais importante é o que cria? É o que executa? É o que planeja? É tudo. Porque se faltar um... O processo falha. E outra coisa que eu gosto de explicar também para as pessoas, e às vezes as pessoas elas escutam isso, na hora que eu falo, da forma que eu falo, elas têm uma antipatia. Mas depois que vem a explicação, fica óbvio. Por quê? As pessoas vão ser usadas. E ponto. Só que você vai usar ela no lugar certo. E as pessoas, quando você usa ela no lugar certo, ela vai se sentir bem e sendo usada. Tem coisa mais feliz
por um profissional que trabalha dentro de uma empresa, que ele se sente valorizado e que ele está no lugar certo e que ele faz as coisas acontecerem e que o suor do trabalho dele é que está movimentando aquela coisa, Não. eu te garanto que não. É a sensação de pertencimento, de sensação de utilidade. De utilidade. Pronto. Utilidade, a palavra é essa. Nem pertencer, é utilidade. E tem outra questão também. E ela vai se sentir bem sendo usada assim. A empresa vai estar usando ela para um bem maior. Porque o bem maior é o quê? É o lucro da empresa que paga o salário dela, que paga o que ela recebe todo mês, que paga a comissão dela, que seja. Só que as pessoas às vezes têm um preconceito de deixar claro para quem vai entrar na sua empresa ou para quem vai entrar... O que você espera dela, o papel dela ali. E dizer, cara, a gente vai se usar. Eu vou te passar todo o conhecimento possível para tu exercer tua função. Eu vou te dar todas as condições possíveis para tu exercer tua função. Eu vou te pagar, eu vou te honrar em dia. Tu não vai... Faça de chuva ou faça sol, você vai receber em dia. Isso é que eu estou te propondo para tu me usar. Agora o que eu quero usar? Sua dedicação, seu conhecimento e o seu esforço para aprender e para evoluir aqui. Você topa a gente se usar? Isso eu faço na reunião de entrada da pessoa. É o teu termo, é a tua linguagem, que no fundo é a base de saber É que colaboração. tá todo mundo nesse mundo servindo. A pessoa fala assim, qual é o meu propósito? Parece assim uma coisa que vai descer uma entidade. Eu falo muito sobre isso, eu sempre falo isso. Gente, o propósito é servir. Servir. Você serve para alguma coisa? Descer uma entidade, um seu espírito, propósito, seu propósito. Não, seu propósito é servir. Você serve para alguma coisa? Sua vida serve para alguma coisa? Usando seu conhecimento, suas habilidades, sua história, né? O que deu errado ou o que deu certo, o que você tem é servir. Agora, nós temos aí o direito, sei lá, não é nem direito, eu acredito assim, que Deus é tão bom que Ele te dá a oportunidade, o livre-arbítrio de escolher como você vai ser usado, como você vai servir. Eu vou servir na farmácia, no tráfego, na mentalidade, na iluminação, na câmera, sei lá, fazendo um café, uma água, escrevendo. Você vai escolher o caminho que você vai servir. E uma coisa que as pessoas, às vezes, elas menosprezam é o alinhamento da conversa. Quando você é empreendedor, acho que o maior cuidado que você tem que ter, por exemplo, nós dois somos duas pessoas inteligentes, somos bem-sucedidos, temos uma cultura muito parecida empresarial, é tanto que as nossas equipes se dão muito bem junto. Demais. Vivem aí. Somos duas empresas que têm culturas fortes, então você tem um alinhamento cultural com a sua empresa, a equipe, a gente também tem. Então, nós somos duas pessoas. Só que, quando eu tenho o entendimento que eu estou aqui não para ser o centro das atenções, mas sim para transformar a minha empresa num bem maior, numa coisa que vá servir não só para mim, mas para todo mundo que está embaixo. Aline, eu vejo o brilho nos olhos das pessoas trabalhando contigo. É o mesmo brilho que... Eu fico brincando, é o mesmo brilho que eu vejo da galera da tráfico. Domingo vem trabalhar... Por quê? Porque a galera... ela não sente que elas estão sendo oprimidas. Que é um lugar que ela vai passar o resto da vida e não vai ser... Tem transparência. Eu acredito assim, Karine, qual é o teu segredo? Transparência. Eu acho que o meu segredo é o companheirismo. E assim, o companheirismo da tráfico, quando eu digo assim, lá a gente tem um companheirismo tão forte que quando todo mundo diz assim, não contrate amigos, não tenham pessoas que você considera amiga. Eu disse, cara, muito pelo contrário. Todo mundo que entra na tráfico, eu tenho que virar amigo. É a mesma coisa. Foi um questionamento durante muito tempo. Porque eu vim do mercado tradicional e nunca me encaixei. E viajava, encontrava e sempre tinha aquela coisa que funcionário e dono de empresa. E eu nunca senti. Cara, eu deito lá no chão da minha sala com os meninos, com a equipe. Esse final de semana mesmo a Ana foi lá, ficou comigo... Agora, tem pessoas que elas são mais reservadas. Total. Tem pessoas que elas são mais introspectivas, que elas não gostam. Mas para mim não faz. Como é que eu tô construindo algo? Como é que eu passo mais do que 30% da minha vida inteira em um local e eu vou dizer assim, não, cada um... Não, isso é um jogo que não faz sentido para mim, entendeu? Na minha cabeça. Na minha cabeça... E não tô dizendo que esse nosso jogo é o jogo... O único jogo é o mais certo. É o que a gente fez. E tá dando certo. Agora você vai olhar o seu. Se a tua segmentação, se o teu jeito de fazer tá dando certo, amigo, mete o pé no acelerador e
o que eu Taca olho, às vezes o que eu olho é o seguinte, eu faço um pensamento rápido. Cara, eu vou passar mais tempo com essas pessoas do que com minha filha e com minha esposa. Eu tenho que gostar dessas pessoas. O João Branco fala sobre isso. Eu tenho... Ele fala assim, cara, proposta lá na tua empresa, não trago trabalho, tu passa boa parte do teu dia lá, tu tem que ser feliz é lá, tu tem que fazer... Eu tenho que sorrir, eu tenho que brincar, tenho que ter um momento de extravasar. A gente... E outra, todo mundo também tem... Eu faço questão, galera, ó. Na hora que a pessoa entra lá na tráfico, eu já digo, cara, eu sou insuportável. Você vai ver dia que eu vou berrar aqui por coisas pequenas. Vai ter dia que você vai ver eu sorrindo e bagunçando com todo mundo querendo atrapalhar. E eu sou o cara que bagunça com todo mundo. E vai ter dia que eu vou estar concentrado, não vou estar falando com ninguém. Eu sou insuportável, nem eu me entendo. É tanto que minha esposa diz, rapaz, vai trabalhar? De vez em quando ela manda eu ir trabalhar. Porque nem ela me aguenta. Então, eu tenho certeza que você não vai me aguentar, como tem dia que nem eu me aguento. Mas eu tô alinhando expectativa. E aí o engraçado é que o pessoal diz assim, meu Deus, tu fez um medo monstro da gente. E tu nem é essa tudo isso. Eu prefiro subir a régua da sua expectativa comigo ser baixa do que quebrar a tua expectativa. E principalmente a gente, diga-se de passagem, eu não estou falando que isso só acontece porque a gente tem um certo nível de influências nos mercados que a gente atua. Ou pelo número de seguidores, ou pelo resultado que a gente tem. Não. Independente do tamanho da tua empresa. As pessoas que entram lá, se você ganha respeito e admiração das pessoas que trabalham com você, a sua empresa cresce. Isso é outra concepção que eu tenho. Eu também acredito fielmente nisso. Sim. Eu sempre tive isso. Se você vai trabalhar, ou construir, ou viajar, ou passear, você vai para um restaurante. Cara, tu vai para um restaurante comer, tu quer pelo menos criar na tua cabeça aquele lugar que tu tá indo é de confiança. É de confiança. Então, assim, não tem como numa empresa tu conviver com uma pessoa que tu não tem ali aquele alinhamento, aquela expectativa de que tu pode confiar naquela pessoa. E tem outra coisa que é cruel, chega a ser cruel, tá? É que as pessoas, às vezes, elas não querem demonstrar fraquezas. Eu sou... Na minha empresa, ninguém... Cara, uma das coisas que mais conectam as pessoas é todo mundo saber onde é que tu é fraco. E eu faço questão de dizer isso aqui. Lá na tráfico eu falo, cara, eu sou muito ruim disso aqui. Por exemplo, esse cara pode trazer qualquer conta matemática para mim que eu vou saber resolver em segundos. Agora, se tu trouxer uma frase, um verbo para eu conjugar, ou tiver um encontro consonantal e um negócio para acentuar, tu pode ter certeza que eu vou virar do lado. Como é que se escreve tal coisa? Porque eu não sei. E eu faço questão de deixar claro para as pessoas. E todo mundo já sabe. Olha como fica mais fácil. Na hora que eu termino de dar uma aula, ou que eu termino alguma coisa, todo mundo já sabe da minha fraqueza. Então, a galera do meu time já pega o mapa mental, já faz a correção e já corrige só... aquilo ali. Porque eles sabem a minha fraqueza. Eu sofri muito no começo da minha jornada, porque primeiro pela o papel que eu fui exercer, né? De trabalhar com empresários, empreendedores, ensinando para eles como alcançar um resultado que eu ainda não tinha, mas que eu já sabia por que eu não tinha. E enquanto eu estava construindo o meu, eu estava ensinando alguém a fazer. E eu me cobrava muito porque eu me sentia muito cobrada. Não era uma questão de crença. As pessoas me cobravam. Qual é teu curso, qual é tua faculdade, quem tu é. Então, não era uma questão de... Era alguém apontando não pra era você. assim, eu criei isso. Não, isso era real. Era real, as pessoas entravam em contato com a minha equipe comercial, mas quem é ela? Manda aí o currículo dela. O cara querendo fazer o curso e queria saber. Então, não foi uma coisa criada. Eu ouvia muito isso e aquilo me torturava, porque eu disse, meu Deus, eu tenho que ser perfeita nisso. Aí eu saía feito doida, eu tenho que ter mais uma graduação. E eu nunca terminei a faculdade e, graças a Deus, hoje eu tenho paz com isso, porque isso me perturbava, porque... Na minha cabeça não fazia sentido muita coisa de estar ali, eu não tinha essa paciência. Eu sou uma pessoa que estudo, acredito que eu já estudei, já me dediquei, debrucei sobre horas e horas, mais do que uma pessoa que tem uma formação. Total. Porque aquilo que eu quero aprender eu me determino, mas eu não era perfeita. Então eu tenho ali uma dislexia, às vezes eu falo uma coisa e escrevo outra. Quantos pics eu fiz errado porque eu escrevi o número e eu tinha certeza, eu estava vendo o número e era outro. Mas eu me cobrava tanto que eu não podia dizer que eu não sabia fazer aquilo, que isso me atrapalhar. Então, hoje, você admitir... Claro que isso não pode ser um amuleto para você. Lógico. Eu sou ruim nisso. Eu sou ruim nisso, faz aí. Não, mas se acontecer de você não dar conta, você reconhecer. E eu acredito
Que isso é o que torna as pessoas humanas, é o que torna uma empresa consolidada, é o que torna um casamento sincero, é o que torna uma relação de pais e filhos verdadeiros, é o que torna uma intimidade com Deus, porque Deus sabe que tu não é perfeito, então se você fica ali manipulando, então não é. Meu amigo, nós passaríamos aqui a tarde toda. Total. Eu nem fiz nenhuma pergunta do script. O papo flui. O papo flui. Mas eu quero te agradecer, foi muito legal conhecer a tua visão, o teu ponto de vista, ver a tua forma, né? O sucesso, ele tem uma história. Existe uma grama, né? Que é a sua, que você teve que plantar, cuidar, cortar, se machucar nesse processo para chegar onde você quer. Eu te desejo muito sucesso, eu gosto muito de saber que eu tenho a sua equipe, o pessoal aqui se sente muito à vontade de ir lá para cá também. É tão forte que nós fomos fazer um mastermind ao vivo aqui, tinham mais de 400 pessoas e a minha internet deu pau no dia. E domingo tinha alguém para puxar e o nós cabo. Nós temos 2 internets aqui, o André veio, testou tudo e deu problema. E aí, eu te juro, assim, eu tava aqui, eu comecei a orar e falei assim, meu Deus, atrapa. Na hora que eu pensei, a Ana já tava lá. Puxando o cabo. A Jéssica já tava, a pessoa lá, que eu não me lembro o nome. Acho que era o Pablo. Viu o desespero, não traz aqui. Então, cara, isso é fantástico, assim, né? Isso é maravilhoso, assim. E aí os meninos me ligaram, cara, a Karine tá com problema de estabilidade. Eu disse, manda pro meu computador, tá aí, ó, sobe o zoom aí e faz aí do meu cenário. É bom que ela vai ficar cheia de bonequinho atrás. De bonequinho atrás. Então, essa é a jornada, ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho, ninguém é bom o suficiente que um dia não precise de ajuda. Eu acho que isso foi o que Deus colocou. Acho não, eu não acho nada, eu tenho certeza. Que Deus colocou isso, colocou os gaps, colocou os déficits para que nós possamos pedir ajuda, aperfeiçoar os nossos erros, ajudar pessoas e usar as pessoas. Usar as pessoas no que elas têm de melhor e fazer com que as pessoas também possam usar aquilo que nós temos de melhor. Minha amiga. Valeu, amei. Deixa uma mensagem aqui para essa turma jovem empreendedor. Primeiro eu quero te agradecer mais uma vez. Eu acho que eu queria mais uma vez ressaltar o trabalho incrível que você faz. A mulher que você é, a mãe que você é, Obrigada. A esposa que você é. Eu acho admirável. Eu falei da primeira vez, eu falei já isso em cima do palco da Nova Era e repito para você, olhando seus olhos, é admirável o que você faz. A força que você tem, eu acho que a gente ainda vai conseguir mostrar muito dessa força para o Brasil e para o mundo, porque você, diga-se de passagem, você tem uma estrela e essa estrela é a sua garra, não é o seu brilho. Seu brilho vem pela sua garra. E eu acho que isso é uma das coisas que mais me deixa feliz de ser seu vizinho, ser seu amigo, ser seu parceiro. E eu acho que essa sua garra ilumina muita coisa. E eu tenho certeza que isso é uma obra de Deus na sua vida. Amém, eu creio. E eu tenho certeza que essa sua garra vai muito longe e vai te levar muito longe. Estou pronta. Estou só esperando, porque tem que estar pronta e tem que... Aquela música, pronto, preparado e querendo. E aí a oportunidade, quando ela vier, eu tô pronta, preparada e querendo. E pro jovem empreendedor, para quem tá pensando em empreender, eu tenho uma frase que é um mantra de vida. Embora a gente tenha falado muita coisa aqui que deu certo, mas eu tenho um mantra de vida, tenho uma tatuagem que eu pretendo fazer em breve, que é: eu não faço só para dar certo. Eu faço até dar certo. A vida do empreendedor é essa. A gente vai errar, vai cair, mas a partir do momento que a gente bota na cabeça que a gente vai fazer as coisas até dar certo, Você nunca desiste. A gente desistir não é opção. Se fosse fácil, não tinha graça, né? E hoje, a maior visão que eu posso passar para você que está empreendendo, que está pensando em empreender, ou que é um empreendedor, mas ainda não exerce a profissão, como eu falei aqui. Só tem vontade? Só tem vontade. É que o caminho não é fácil. Não é fácil, vai ter percalço, vai ser dificuldade. Mas quando você faz até dar certo, é só questão de tempo, porque as coisas vão dar certo. Mete ficha que vai dar bom. Então, a lição não é fazer para dar certo, é fazer até dar certo. Aprenda a usar as pessoas e deixar as pessoas te usar também. Fazer essa troca, né? Não usar no sentido de subestimar, de diminuir, mas com transparência, com ética, colocando as pessoas no lugar certo, dividindo a tua equipe, isso em tudo. Na tua casa também. Eu fiquei pensando aqui, né? Eu tenho 2 filhos, aí então assim, lá em casa, quem é que é criador, quem é que é planejador e quem é que é executor? Isso é maravilhoso, porque quando você entende isso, tudo flui, tudo
funciona. E no final de tudo, quem tá no palco tem uma história de bastidores. Com certeza. Valeu. Obrigada. Quem não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreve no canal, compartilha, deixa a mensagem. Eu quero agradecer o nosso patrocinador oficial desse episódio aqui, é a GoEx Edu, a nossa plataforma de educação empresarial, onde você tem as melhores e mais completas imersões voltadas para o seu crescimento e desenvolvimento. Obrigada, Cadu. Até a